A paz do Senhor, queridos, a paz do Senhor Jesus, amados, a paz do Senhor Jesus aos irmãos e aos amigos. Louvado seja o nome do Senhor, que a paz verdadeira seja apresentada. Louvado seja o nome do Senhor neste momento. Amados, fazemos menção, louvado seja o nome do Senhor, hoje, neste momento, a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo de número 6, louvado seja o nome do Senhor, livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, louvado seja o nome do Senhor, a bendita palavra de Deus, para nós refletirmos e meditarmos nesse momento maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: nos demais irmãos meus, fortaleceis-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, diante desse texto maravilhoso, em uma preocupação de Deus para com a sua igreja, para com o seu povo, nós começamos a tratar de uma forma simples, que tenha um objetivo de alcançar e existir alguma mudança na minha e na sua vida através das Escrituras Sagradas. Vamos enfatizar nesse instante, louvado seja o nome do Senhor, as riquezas de Deus com o seu receituário santo, a forma que Deus trata conosco para que possamos ser cheios do brilho, possamos ser pessoas bem-sucedidas na presença do Senhor, mas de uma forma que nós possamos antes nos revestirmos. Um cristão que ele é cheio da graça, ele tem que estar diante das orientações pedagógicas da palavra de Deus. Então vejamos que a preocupação de Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, justamente era para que a igreja não vacilasse, para que a igreja ela não ficasse displicente e não esfriasse, porque haveria uma grande chuva espiritual, uma grande guerra, um bombardeio espiritual, onde a igreja ia ser necessário para ela, ia necessitar, louvado seja o nome do Senhor, de estar com escudo, estar com bloqueio, louvado seja o nome do Senhor, para que possa fechar as brechas contra as astúcias ciladas do adversário. Então, ele já inicia no verso 10 dizendo: nos demais, ou nós demais irmãos meus, fortaleceis-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, o que é nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Amados, se nós formos analisarmos, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos entender que o nosso Deus, o nosso Criador, ele está todo o tempo apto a falar com o seu povo. E revestir no Senhor é buscar a presença de Deus. Revestir no Senhor é justamente ir conforme a palavra nos instrui. Revestir no Senhor. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas de quem? Do adversário, que é o diabo. Então, amado, um cristão revestido, ele não é qualquer pessoa. Um cristão revestido, ele faz a diferença. Ele faz a diferença porque existe um preparo. Existe um preparo. E para isso, para sermos revestirmos, todo revestido da parte de Deus, nós temos que estarmos, louvado seja o nome do Senhor, em comunhão com Deus. E para ter comunhão com Deus é necessário ter comunhão com os irmãos. Se eu não tenho comunhão com os irmãos, eu não tenho comunhão com Deus. Se eu não consigo perdoar um irmão, então, irmão, me perdoe, eu não consigo ter intimidade com Deus, nem posso me aprofundar com nada com Deus. A palavra de Deus diz que quando vieres apresentar a tua oferta, deixa até no altar e vai se reconciliar com teu irmão. Então nós vejamos, irmão, que a palavra de Deus, ela não é só um manual para que se viva,
mas também ela traz algumas instruções. Ela traz algo forte e poderoso para que a igreja ela seja fortalecida na presença de Deus. A essência, ou seja, nós estamos sensível demais, entendeu? A entrarmos em discórdia, louvado seja o nome do Senhor, com um irmão que nos feriu, entrar em discórdia com um vizinho, com alguém no trabalho, mas a gente não estamos buscando o revestimento da parte do Senhor. Quando buscamos o revestimento da parte do Senhor, existem sinais. E a igreja ela não tem mais buscado. A igreja ela não tem mais pagado o preço, aberto uma campanha de consagração para que a igreja se encha da graça e que a presença de Deus ela venha abalar as estruturas, né, do inferno que tem se levantado contra a vida do cristão. Nós vejamos que o século ao qual nós estamos atravessando, o século 21, é um século que não tem sido mais surpresa. Não é mais surpresa quando a gente vimos pessoas, né, qualificadas, pessoas guiadas por Deus, agora envolvidas, né, em escândalo. A palavra de Deus ela nos instrui também que o próprio Jesus Cristo ele disse que era impossível evitar os escândalos. Teria que acontecer escândalo. Ele diz lá no livro de Lucas, no capítulo 17, e o versículo 1, é inevitável que venha escândalo, mas ai daquele por quem vier. Amado, o escândalo ele surge quando o cristão ele deixa de ser servo para ser religioso. Ele não vai mais para a igreja com o intuito de adorar e de bem dizer. Ele vai, irmão, como um fariseu, como um escriba. Ele vai somente para apontar e ver as falhas, louvado seja o nome do Senhor, da igreja. Uma igreja perfeita é a igreja celestial, é as mansões celestial. Citamos algumas igrejas perfeitas, algumas pessoas que foram bem-sucedidas, mas também pessoas que no decorrer do trajeto, louvado seja o nome do Senhor, elas tiveram também seus tropeços, suas falhas. Nós temos um exemplo, né, daquele homem por nome de Noé, que Deus ele tinha resolvido dar cabo, louvado seja o nome do Senhor, a toda a criatura que ele criou, mas Deus ele achou graça, né, em Noé, e ali ele pega Noé e faz um projeto novo, né, de uma nova humanidade. Mas acontece que esse homem foi bem sucedido, mas acontece também que esse homem agora planta uma vinha, se embriaga, né, e ele fica bêbado, dança despido, sem nenhuma veste. O seu filho enrola com lençol e depois ele fica sabendo do acontecimento, louvado seja o nome do Senhor, e amaldiçoa seu próprio filho por uma falha que ele mesmo cometeu, louvado seja o nome do Senhor. Ser revestido, louvado seja o nome do Senhor, amado, é ser capaz de suportar, louvado seja o nome do Senhor, as adversidades, as críticas, as acusações. A pessoa quando ela é revestida, irmão, nós não conhecemos um cristão revestido quando tudo vai bem. Nós conhecemos um cristão sendo revestido quando as coisas estão mal, quando as coisas não estão lhe favorecendo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Elias ele desejou a sua própria morte. Nós conhecemos um cristão, louvado seja o nome do Senhor, que tem intimidade com Deus na hora da adversidade. Na hora da adversidade nós podemos ver aquele cristão que está revestido para que ele possa enfrentar as astúcias e ciladas do diabo nos dias que são maus, nos dias que são amargantes. Dias esses, irmão, que tem provocado a nossa ira para que venhamos sair da posição. Mas somos pessoas que temos que ter prudência, sermos vigilantes. Nós vimos também que no Evangelho de Mateus, no capítulo 25 e o versículo 13, a palavra de Deus, ela diz: vigiais e orais, porque não sabei os dias nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, amado, essa vigilância, ela vem antes da oração. Antes de qualquer decisão a tomar, nós temos que antes vigiarmos. Mas o que é vigiarmos, pastor? A Bíblia vai falar de uma igreja, louvado seja o nome do Senhor, que simbolicamente o Senhor faz questão de colocar uma dezena de pessoas. Essas mulheres ou essas pessoas, ela simboliza a igreja santa, a igreja digna de subir ao trono da glória. E essa igreja ela é virgem, louvado seja, sinal de pureza.
Estava ali aquelas 10 virgens, louvado seja o nome do Senhor. Umas, né, não estavam nem aí e outras já estavam preocupadas, ou seja, tinha as que perseveravam, mesmo cansada, mesmo combatendo, mesmo tombando aqui, tombando ali, mas perseveravam e tinha ainda azeite. E as insensatas, as loucas, as nécias, elas não agiam corretamente. Elas ficavam com indiferença, né, entre as santas e elas que estavam agindo irregularmente. A Bíblia vai notar para nós que quando ninguém esperava, lá vem o noivo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estarmos nos revestindo da palavra de Deus, nos revestindo da presença de Deus em santidade, em comunhão, para que possamos possuir a terra prometida, né? Paulo escreveu no livro de Coríntios, no capítulo 13, ele disse: ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tiver amor, olha, irmão, nada para nós vai servir. Não adianta eu me orgulhar, não adianta porque eu louvo, porque eu intercedo, porque eu ministro. Não, nada é nosso, tudo é do Pai, tudo é de Deus. E Ele, louvado seja o nome do Senhor, tem usado cada um conforme a sua vontade, o seu querer. Eu sei que você é uma ferramenta de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de Obadias, no capítulo 1, no versículo 2, tem um versículo que me chama muita atenção, quando a gente estamos nos sentindo excluídos verdadeiramente de tudo, em todas as áreas. Até as portas que não se abrem, até a enfermidade que não vai embora, até aquela pessoa que não para de nos perseguir. Então diz para mim uma palavra muito forte que eu fico tremo quando eu vejo esse versículo que diz: eis que pequeno te coloquei entre as nações, tu és muito desprezado. É o capítulo 1, versículo 2 do livro de Obadias. Amados, muitas das vezes, amados, a gente nos sentimos como se nós não existíssemos, como se fossem pessoas que as pessoas passassem por nós e não nos percebessem. A Bíblia vai dizer que existem lutas, existem provas que nós não conseguimos enxergar a presença de Deus na nossa vida. Existe adversidade, estilo ou modelo da que Jó enfrentou, que a luta era tão grande que Deus passava por ele, tornava a passar, ele nem sentia nem percebia a presença de Deus, porque ele estava atravessando uma luta muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, amado, a gente ficamos assim, dizendo: mas Senhor, tanto que nós estamos nos esforçando, é necessário um revestimento. O próprio Jesus Cristo, ele mostrou, louvado seja o nome do Senhor, que ele se revestiu. O que está faltando entre nós é esse revestimento, é mais comunhão com Deus. Nós estamos tendo tempo para muitas coisas, nós não estamos sabendo mais administrar o nosso tempo. E tem coisas que tem tempo demais e tem coisas que nem temos mais tempo. E uma das coisas que não temos tido mais tempo está sendo de meditar na palavra, de orar, falar com Deus, de nos confraternizar com os irmãos, de fazer aquela visita, orar um pelos outros, pelos enfermos. Então nós temos que nos revestir, louvado seja o nome do Senhor, de Deus. Nós não temos que chegarmos criticando as pessoas, acusando as pessoas, não, que é isso. Nós temos que chegarmos dizendo: conte comigo na hora da sua necessidade, na hora que você estiver carente. A Bíblia vai dizer que depois que Jesus foi batizado, lá em Mateus no capítulo 4, vai dizer que Jesus foi levado em espírito ao deserto e foi tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites. Vejamos só, se nós não sejamos revestidos, se nós não estivermos na presença de Deus firme, alicerçado. Amados, qualquer olhar, qualquer palavra top que vier contra nós, nós vamos se distanciar da presença de Deus. Nós não podemos enxergar nesses últimos dias, louvado seja o nome do Senhor, falha de A, falha de B, não. Nós temos que só olhar para Jesus. Porque quem confia, ou os que confiam no Senhor, eles serão comparados aos montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, são destaque. Nós temos que cada vez mais perseverarmos. Eu tenho e você tem que ter, ou nós temos que termos, convicção no chamado, convicção na salvação. Nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor e dizer: Deus, muitas afrontas têm vindo, mas o Senhor é maior na minha vida. Temos que chegar para Deus e dizer: Deus, está aí o gigante que tem tentado me afrontar, me destruir, trazer tristeza e angústia, mas o Senhor é grande. Uma das áreas, irmão, que o cristão está deixando muito a desejar
louvado seja o nome do Senhor, e não tem se revestido, está sendo a área na finança. Na finança tem deixado um buraco muito grande, e a finança, irmão, é como uma pessoa que não sabe administrar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Vamos citar um exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós nos revestimos, nem pedimos direção a Deus para tomarmos atitude. É simples, é simples. Ganhamos R$100 ao mês, mas passamos a ganhar R$100 e começamos a gastar 101. Então não dá para ter controle, então as finanças vai estar furadas. Nós não sabemos armazenar, nós não sabemos, louvado seja o nome do Senhor, pedir a Deus e vem administrar tudo quanto Ele está colocando em nossas mãos. Então, uma das inseguranças que não tem permitido que Deus opere justamente está sendo esse estresse. As pessoas elas têm procurado Jesus para resolver os problemas que elas mesmas estão procurando entrar nele. Chame Jesus para o começo, que Ele irá com você, no começo, no meio e no fim. Você tem que escutar um não de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, como uma bênção. É uma bênção que Jesus está me dando. É uma bênção que Jesus está me dando. Quando Ele disser que não dá certo, é porque Ele tem o controle, Ele tem o domínio. Nesse século 21, nós vimos que muitas pessoas elas não têm se revestido, com a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O século 21 tem sido o século que mais o Satanás ele tem conseguido se infiltrar e habitar nos lares cristãos, as contendas contra os casais. Aquilo que Deus une não separa o homem, mas o adversário ele tem lutado e tem conseguido separar muitos casais. Muitos casais estão dormindo em camas separadas, não estão vivendo mais como o primeiro amor. Por quê, irmão? Porque uma série de consequências, finanças, discussões, sem a presença de Deus. O Salmo 127:1 disse: o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha os que edificam. Então, se o Senhor ele não for a concentração na vida de um casal, entendeu? Não tem como esse casal ser bem sucedido. Então esse século tem destruído muitos lares, pastores, missionários, levitas, Aí a pouco separou na normalidade, aí a pouco a noiva vai para casar. Amados, e isso aí vai contra a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela forma, ela forma um conjunto de santidade, trazendo para o homem que a certeza é que ele viva com aquela união que o Senhor o abençoou. Então, uma das causas que chega a destruir um casamento também é a falta do revestimento. É por isso que eu estou um pouco sobre Efésios, número 6, versículo 10, que diz: no demais, irmão, meus, fortaleceis-vos no Senhor e na força do seu poder. Se nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, a gente vamos ser pessoas enriquecidas. Ou seja, nós temos dois tipos de comportamento: um comportamento de ovelha e um comportamento de leão. É claro, não existe dúvida, se alimentarmos mais o leão, com certeza ele vai comer a ovelhinha. Vai sim, a ovelhinha mansa para cá, o leão bravo, furioso, mas entanto não é alimentar a ira, alimentar só os nossos pensamentos, que só nós tem razão, não para sentar, não para refletir, não para pedir perdão, não para se reconciliar, porque nós temos que administrar primeiramente o nosso lar. Se nós não soubermos administrar o nosso lar, como é que nós vamos cuidar das coisas de Deus? Não tem como cuidar das coisas de Deus se nós nem sabemos cuidar do nosso próprio lar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando ele diz: nos demais, irmãos meus, fortaleceis-vos no Senhor e na força do seu poder, tem que existir uma entrega. O cristão ele tem que se entregar. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 11: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Campanhas de oração, de jejum, campanhas de matutino, louvado seja o nome do Senhor. Abra uma campanha no seu lar, cante hinos da harpa, chame a atenção de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque no livro de Jó, capítulo 12, versículo 6, vai trazer algo que a gente vai ver que Deus ele se interessa quando essas coisas acontecem. Capítulo 12, versículo 6 diz assim: as tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus levam
ele na mão. Provocar, irmão, louvado seja o nome do Senhor, é chamar a atenção de Deus. Não é tentar, é provocar. Deus, vem cá, entra aqui nessa causa, senta aqui para falar comigo. Nós temos, irmão, que estarmos nos revestindo a cada instante, a cada momento, porque nós precisamos estar sob a proteção do nosso reino, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou nós servimos a Baal, ou nós servimos ao nosso grande Deus. Porque quando nós buscamos revestimento em Deus, com certeza Deus se deixa achar. Louvado seja o nome do Senhor. Revestimos na presença de Deus. Vivemos uma vida, irmão, amorosa. Um amor grande com Deus. Por onde passarmos, transmitirmos e mostrarmos que fazemos a diferença, porque o brilho do Senhor está sobre a nossa vida. Ser revestido de Deus, irmão, não é marchar, não é falar em línguas, louvado seja o nome do Senhor, porque tem muita gente que está marchando, falando em língua, entregando profecia, mas sua casa está toda desordenada. Está um desmanteiro. Os filhos sem estar na presença de Jesus, os filhos na droga, entendeu? Não dizendo que não seja, irmão, uma parte vindo da parte de Deus, uma dádiva de Deus, que a pessoa possa, louvado seja o nome do Senhor, usufruir dela. Mas nós vejamos que nós podemos chamar Deus, né? Já que nós somos ferramenta para Deus, Deus vem cá. A tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu preciso que o Senhor entre na minha casa e entre na minha vida. Liberte meu esposo, liberte meu filho. Senhor, eu quero ser um canal de bênção. Eu quero falar das tuas grandezas, das tuas riquezas, Senhor. Eu quero falar, Senhor Deus, que tu és fiel para conosco. Eu quero falar, Senhor Deus, que tu estás presente a cada momento, a cada instante. Que o Senhor tenha aberto as portas, Senhor, para nós nos alegrarmos, para nós confiarmos cada vez mais em ti. Então, a vida cristã, a vida com Deus, é uma vida, irmão, que requer renúncia. E muitas das vezes nós não queremos abrir mão, não queremos renunciar. Não, se quiser assim, Deus me entende sim, irmão. Mas existe regra. Deus, ele não vai ser bom demais para Benedito e ruim para Francisco. Deus, ele vê as pessoas todas em um só nível. Eis que eu olhei do céu para a terra e não vi um justo sequer. Então são as palavras de Deus, né? As palavras de Deus, ela nos mostra que quem governa é Ele. Quem governa é Deus. Tudo é de Deus. Se você pegar o Salmo 24 e o verso 1, vai dizer que a terra e a plenitude e tudo que nela existe, a Deus pertence. Não existe pessoas que venham governar, não, irmão. Não existe. Quem governa é Deus. Agora, o problema é que o cristão deixou de usar a ferramenta, louvado seja o nome do Senhor, que é a comunhão com Deus, para combater e fazer um bom combate. Aí clama a Deus apresentando a luta, mas não se santifica para atravessar a luta. Aí é onde está o problema. Aí é onde está o grande problema do cristão. Amado, luta todos nós temos que nos santificar para enfrentarmos a luta. Jesus, ele foi enfrentar o diabo de frente a frente, mas ele não foi de todo jeito, não. Ele não foi de todo jeito. Ele se revestiu, se consagrou, orou, sempre buscou. Então ele mostrou para nós um exemplo, como é que se deve prosseguir. Então muitas vezes nós deixamos que o enfado, louvado seja o nome do Senhor, não permita mais que nós venhamos a glória de Deus nos favorecendo. A palavra de Deus diz lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12 e o verso 1, que nós devemos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, antes que venham os maus dias e a gente não tenha alegria dele, não tenha contentamento, irmãos. Que recordações? Recordações de uma luta frustrada, onde nós não obtemos vitória? Que coisa é essa, irmão? Uma vida com Cristo é uma vida totalmente diferente, irmão. Nós temos que estar nos desviando das coisas do mal. Nós temos que prosseguirmos e vermos que Deus, ele sempre vai ter o melhor para nós, independentemente da opinião dos outros. Que fale para mim a opinião de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, que o Senhor te colocou aí, para que você entenda que você, louvado seja o nome do Senhor, é um instrumento de bênção na mão de Deus. Então a gente temos que caminharmos com Deus, ser sujeito a Deus. O próprio Tiago, ele diz no capítulo 4, verso 7, sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia vai dizer que quando os amigos de Jó, eles foram visitar Jó, até chegar a orar e jejuar por 3 dias mais Jó, mas depois começaram a achar deficiência em Jó. E aquelas pessoas que eram para auxiliar, disse: não, isso é uma maldição, você errou contra Deus e errou feio, porque não tem explicação esse sofrimento que você está passando.
Tudo tem fundamento sim, irmão. Vejamos que no capítulo já 42, o versículo 2, Jó, ele olha para os céus, enxerga o brilho de Deus, enxerga a resposta de Deus, a providência de Deus, e Jó diz, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, se Deus, ele arquitetou, projetou algo para mim e para você, tome posse de vitória, atravessa essa luta, dando glória a Deus, atravessa essa adversidade, dizendo, Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem me aperfeiçoado, tem sido doloroso, mas o Senhor tem me mostrado, Senhor Deus, sempre que é meu refúgio, que é a minha saída, que é a solução. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, ele cada vez mais venha aplicar a certeza, né, dessa palavra em nosso coração, e venhamos nos firmar, nos santificar, para que cada vez mais nos encontrar com o Senhor nosso Deus. Sem a santidade ninguém vai ver a Deus. Então temos que nos santificar, temos que abandonar a bagagem do Egito. A bagagem do Egito, ela não entra em Canaã da Galileia. Ele não entra na presença de Jesus. A bagagem do Egito, ela ficou para trás, irmão. As recordações é outras. Tudo se fez novo. E vi um novo céu e vi uma nova terra. Porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós temos que crer assim. Louvado seja o nome do Senhor. 3:11, Apocalipse. Eis que venho sem demora. Conservas o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Muitas pessoas, elas querem a sua coroa. Muitas pessoas, elas querem estar onde você está, mas não tem força. E você tem que vigiar. Você tem que dizer, mas rapaz, mas às vezes eles querem somente te tirar. Entendeu? Querem só tirar você da posição, querem destruir você. O adversário mesmo, ele quer a sua coroa, que ele nunca vai conseguir. Mas o Senhor, ele é fiel. Ele é fiel para cumprir com as promessas que te fez. Não deixa de sonhar não, meu irmão. Porque foi Deus, louvado seja o nome do Senhor, que te fez sonhar. Que colocou esse sonho para que você possa viver. Não deixe que ninguém estrague os sonhos de Deus na sua vida. Todos os sonhos serão realizados. Você tem que ser um eterno sonhador. Um eterno contador de estrelas. Você tem que investir no seu ministério, na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, no seu vizinho, na sua igreja. Tem que investir no cativozeiro, na prostituta, na lésbica, no homossexual, no drogado, na feiticeira. Você tem que investir, invista, meu irmão. Entra na presença de Deus, se reveste da couraça da justiça, da armadura, do capacete da salvação. Se revista, irmão. Se revista da graça de Deus, do conhecimento da palavra. A palavra de Deus, ela diz no Evangelho de João, no capítulo 5, o versículo 39, examina as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, são elas que mostram o projeto eterno. Essa sim é a saída. O Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a única solução, não existe outra saída. É tudo ficando bloqueado para quem está cego espiritualmente, mas para quem enxerga em Jesus, está dizendo, Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, está enxergando as grandezas de Deus. Que Deus, louvado seja o nome do Senhor, nos abençoe, aplicando essa palavra em nosso coração, nos fortaleça, e que cada vez mais venhamos buscarmos a presença do Senhor e permitirmos que o Senhor venha nos abençoar. A paz do Senhor seja sobre todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém?